Sr. Presidente, cumprimentá-la, os colegas também, Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal, mais a equipa que o acompanha. E eu começaria por dizer o seguinte, que o PSD não acompanha o Partido Socialista nesta forma como tem vindo a categorizar, a catalogar o papel do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem um papel importantíssimo no nosso sistema democrático, deve ser valorizado. Podemos discordar das suas decisões, das suas opções, mas não podemos nunca pôr em causa o papel do Tribunal em si e, sobretudo, o papel que lhe está reservado dentro daquilo que é a execução das políticas públicas e a característica determinante e fundamental que tem que ter no acompanhamento e no escrutínio das mesmas, antecipadamente e depois. E por isso esta cabala, chama-me assim, que o Partido Socialista tentou montar ao longo de 3 audições com esta matéria, é de facto um aspecto que o PSD lamenta pela forma como trata o Tribunal de Contas e como pretende reduzir o seu papel. Independentemente, podemos discutir aquilo que foram as metodologias utilizadas, as formas como chegaram a determinadas conclusões, isso é outro assunto. Coisa diferente é nós diminuirmos politicamente um tribunal que tem um papel fundamental e que garante a estabilidade do nosso processo democrático. Em segundo lugar, voltando aqui mais ao objeto da nossa audição, eu tenho alguma dificuldade também em acompanhar, enfim, retratos catastrofistas daquilo que seja a situação das nossas infraestruturas. Mas, Sr. Presidente, convenhamos que há pontos negros, chamamos-lhes assim, que permanecem ao longo dos anos e que criam uma percepção nos cidadãos. E as percepções, muitas vezes, valem mais do que as próprias realidades. E quando as percepções se mantêm ao longo dos anos por inação ou por incapacidade de se irem resolvendo esses pontos negros que vão ganhando visibilidade pública, não ajuda, de facto, a um escrutínio mais isento, se calhar, mais ponderado, mais calmo da situação. E às vezes são os próprios players que não ajudam, porque eu tenho aqui uma notícia de 13 de março de 2018, vai fazer 2 anos depois da manhã, que resulta exatamente fonte da própria infraestrutura de Portugal, que diz que mais de metade das linhas de comboios estão em mau estado. Uma análise crítica que fizeram e bem, no sentido, provavelmente, de projetar e fazer qualquer coisa para que este estado de situação se alterasse. Ou seja, presumo eu, para responder às insuficiências ou ao mau estado de mais de metade das linhas. Mas 2 anos depois, já em março de 2020, o que é que nós temos? Mais de metade precisam das obras, resulta exatamente da análise do Tribunal. Mas qualquer coisa aqui que venha ajudar à tal percepção. Ontem discutimos um projeto de resolução, penso que será o 6º, sobre o 225, já não sei se o do Partido Socialista foi discutido ontem na Comissão, se era o 5º ou o 6º apresentado nesta Comissão, sobre o 225. Já para não falarmos da legislatura anterior, onde é recorrente, porque esta estrada objetivamente tem problemas. E as respostas tardam. Estamos agora a assistir, finalmente, a que os taludes da Penacova do IP3 estão em obras. As obras estiveram previstas em 2016. E não foram feitos em 16, 17, 18, começaram em 19 e finalmente, ou seja, estes delays todos, a falta de ação em alguns sítios que têm uma visibilidade maior, criam de facto esta percepção que as coisas não estão todas bem. E a verdade é que não estão todas bem, porque teriam sido resolvidas. Ademais, estou a falar de 2 estradas, nomeadamente o IP3, tem uma forte carga e muito trânsito e que liga duas capitais distritos, aliás, 2 capitais distritos que ainda não estão ligadas para a autoestrada e nem sequer o IP3 tem dado a responder. E por isso, quer dizer, o que dá aqui um pouco também, e gostaria que respondesse, é aquilo que foi sendo a evolução dos investimentos em manutenção ao longo destes períodos. Ou seja, se nos pode dizer quanto é que foi gasto em manutenção, porque isso é que garante a operacionalidade das vias, em 2016, 17, 18, 19. O que foi gasto? Porque nós sabemos uma coisa, Sr. Presidente, e já discutimos isso várias vezes nesta Comissão, e eu, fico já claro, percebo que a responsabilidade não é das infraestruturas, muito menos da equipa dirigente que quer executar. É que os orçamentos são sempre bons, até porque nós aprovámos-los aqui, e são sempre bons. As infraestruturas de Portugal começam sempre o ano com um orçamento impecável. E é desta que se vai fazer isto, aquilo e aquilo outro. Mas em 2019 foi metade. A execução. Não sei se nos consegue confirmar que em 2017
eu não tenho aqui o papel, é de memória, andava perto dos 40%. Isso tem a ver com debates que já fomos tendo na legislatura anterior. Ou seja, quando nós anunciamos, quando se anuncia o orçamento e é apresentado, temos sempre uma perspectiva, e aqui entramos nesta tal questão da percepção, de transmitimos aos cidadãos que vamos investir aqui uns milhões largos e vamos fazer isto, isto e aquilo. Chegamos ao final do ano, não foi possível. Não foi possível e transita para o ano seguinte. É que parece que os anúncios depois são sempre os mesmos. Não é? Porque vai havendo atrasos, ou porque o concurso não correu bem, ou porque está em tribunal, ou porque houve um cativo, ou porque se atrasou aqui, e de repente, porque... E o tema disse, e bem, não pode ser as obras novas do PET 3+, porque estamos a falar da operacionalidade de vias que ainda não existem, mas a verdade é que a percepção pública resulta do constante adiamento do lançamento destas obras. Foram atrasando. A execução é o que é, e nós, enfim, em Portugal, parece que valorizamos mais a promessa, o orçamento, do que aquilo que foi executado. E por isso acho que seria interessante nós percebermos, de facto, este balanço entre aquilo que é sistematicamente apresentado como aquilo que vamos fazer e aquilo que realmente foi capaz de ser feito, que foi feito. E nesta parte das manutenções também é importante, porque isso sim tem a ver com a operacionalidade da via ou da inoperacionalidade da mesma. E por isso, Sr. Presidente, gostaria que nos auxiliasse muito nesta reflexão para que possamos todos contribuir para que estas percepções não sejam sempre as mesmas. Eu acho que todos estamos a ganhar, de facto, se formos transparentes e claros naquilo que são as propostas, aquilo que será, aquilo que será possível executar para que as coisas não sejam sempre vistas assim, porque nós não fechamos processos e estamos a falar já para 2030 megas milhões, que gostaria que o Sr. Presidente arranjasse aqui uma oportunidade de responder e de contribuir para ver qual é o ponto de situação disso. Eu tive a oportunidade de questionar a Sra. Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, que deu conta que, final de março, a parte dela estará concluída. Isso significa que a vossa parte já estará, porque os vossos contributos, aquilo que foi o trabalho para o qual foram mobilizados, estará feito e seria interessante também percebermos um bocadinho esse balanço e aquilo que podemos esperar nos próximos anos de todos estes investimentos que são necessários.